Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Arthur Pinheiro, né, da turma de Eletrônica Embarcada, e hoje vou estar explicando como é que funciona aqui o meu código, né, por multiplicação, né, no caso usei dois métodos, multiplicação por somas sucessivas e multiplicação por deslocamento e somas. Bom, como não tem muito tempo, vou dar uma breve resumida do que como o meu código funciona. Aqui é basicamente as configurações iniciais do código. Aqui é alguma das variáveis que eu utilizei, né, para fazer toda a configuração. Aqui são algumas das funções macros que eu utilizei, né? No caso, macro arg1 e arg2. Mover, no caso, né? Que move o valor que está em arg1 para o valor que está em arg2. A função soma, né? Que soma arg1 e arg2 e guarda em arg1. E aqui é a função banco, que basicamente vai resetar, né? O bitstat 7, o do stat 7 do FSR 7, respectivamente para o banco que queremos acessar, que vai ser utilizado, no caso, para utilizarmos a memória, né? Do registrador. E aqui basicamente são as configurações iniciais, né? Botando todos os bits como digitais, depois botando os registradores externos como de porte B, né? Ativando eles. E aqui definindo como porte B, porte D, porte C, porte A. No caso, porte B, porte D, porte B, porte A, porte C e porte E vão se comportar. Porte D e porte B, todos os bits vão funcionar como entrada. Porte A e porte C, todos os bits vão funcionar como saída. E como só vamos usar o primeiro bit de porte E, só definimos ele como 1. Então aqui é o loop principal, né? Inicialmente ele vai limpar os valores dos resultados, né? Depois ele vai mover, né? O valor que está em porte B para V1 e também fazendo uma cópia dele para ser utilizado depois na memória. Aqui ele vai fazer uma verificação se porte B é igual a zero. Se for igual a zero, ele já imprime para resultado. E ele faz um. E aqui é parecido. O porte dele vai verificar se ele vai guardar os valores em V2. Depois, inicialmente, vai verificar se um deles é zero. Se for zero, novamente ele pula para resultado. Aqui é feito feito escolhido, né, qual multiplicação será feita de acordo com a multiplicação, né, com o porte E. Então, se for igual a zero, ele vai fazer por somas sucessivas, e se for igual a um, ele vai fazer deslocamento de soma. Aqui é a função resultado, né, que ele vai mover o resultado que tiver no most significant bit para o porte C e o less significant bit para o porte A. E ele vai fazer um call memory. Depois disso, ele vai fazer um goto, ele vai voltar para o loop principal. Aqui são as funções de call que utilizamos, né? Então, aqui é a multiplicação por somas sucessivas. Primeiro ele vai ver se é feito se V1 é maior do que V2, para ser mais eficiente o código. Se for feito, ele entra nessa função invert, que vai trocar os valores de V1 e V2. Depois que ele fez essa verificação, ele entra em multi-SS, e em multi-SS ele vai fazer a soma, né? Ou seja, um dos valores de V1 do valor que for menor vai ser utilizado para controlar o loop, né? Então, ele vai fazer basicamente, vai ficar somando V2, 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 V2 no bit menos significativo. E depois ele vai fazer um clear, tipo, e depois ele vai verificar, né? Se V1 for, no caso V2 for igual a zero, né? Se V2 for igual a zero, ele volta, senão ele continua essa soma até V2 ser igual a zero. Aí aqui entramos na multiplicação por deslocamento, né? Aqui ele primeiro bota um contador de 8 bits, o timer, né? Por aqui vai ser utilizado justamente para fazer a contagem, né, do quantas ações teremos que fazer no loop, né? No caso, como estamos fazendo multiplicação 8 por 8, né, ele tem que ter o valor 8, como foi colocado aqui. E aí ele vai fazer a multiplicação, né? Ele faz a rotação do V1 e ele já verifica se o carry for igual a 1, ele vai fazer um somatório, que ele vai pegar o valor de V2 e vai guardar no valor do most significant bit. Depois disso, ele faz um desloca. Nos dois casos, independente se V1 der carry 1 ou 0, ele vai fazer o deslocamento, tanto do bit mais significativo quanto do bit menos significativo. Dito isso, ele vai decrementar o timer e logo depois ele volta para a multiplicação. Ou seja, se o timer for diferente de zero, ele volta para a multiplicação. Se for igual a zero, ele volta para o return. E aqui basicamente é a função memória, né, como vamos guardar, né, para o histórico. Então basicamente ele vai acessar aqui o banco zero, depois ele acessa o banco um, o banco 3 e o banco 2. Aqui é a função banco, como já explicamos, né, a depender do valor que quer ser guardado na memória, ele vai fazer toda a função lá e guardar. Eu peço perdão aqui, o detalhe que eu reparei agora, gravando o vídeo, foi que eu não troquei os valores de 79 e 7A. Mas esses são os valores aqui que eu usei nos registradores de cópia, como pode se ver aqui. São os valores justamente que eu usei aqui, ó, 79 e 7A.
Só peço perdão por esse detalhe, mas vai funcionar da mesma maneira. Então ele volta aqui, né? Voltando à explicação, ele depois que ele fez a substituição, ele vai avançar para o valor do ponteiro, né? Que o ponteiro tem que estar deve estar nesse intervalo, entre 20 e 6F. Então ele basicamente vai fazer uma subtração, saber se está em F, 6F. Se ele estiver em 6F, ele vai fazer uma mudança, né? Ele vai botar o valor 20, né, no registro da memória para voltar para o zero. E se ele não estiver, ele vai adicionar 1, ou seja, vai incrementar. Depois disso, ele dá um return e ele volta para a função principal. E aí, depois disso, ele fica nesse ciclo. Bom, nosso objetivo agora é fazer algumas simulações, né, e ver o tempo de duração. Para facilitar já a explicação, né, eu já comecei rodando a simulação, né, ou seja, a entrada que eu quero pelos estímulos que estão no porte D e porte D, né? Vamos primeiro fazer a multiplicação um por deslocamento, né? E ver o resultado. Então vamos aqui vendo, né, o tempo de execução. Então a gente pode ver, né, o tempo de execução que foi feito. Então aqui ele vai fazendo cada valor, né? Aqui ele vai entrar, né, deslocamento, que vai ser o tempo que ele vai mais gastar. E aí a gente viu, né? Aqui, ó, 74 microbits, microsegundos. Foi o tempo que foi feito para fazer esse deslocamento. Então a gente pode voltar aqui, aí ele guarda, né, na memória também, looping, pronto. Aqui agora a gente pode botar, né, valor justamente D1, né, do porte A, e aqui a gente vem em estímulos, para a gente ver, ó, o valor que vai dar, estímulos, a gente bota em low, para a gente ver o valor que vai ser feito aqui, ó. A gente verificou, né, que deu 78, o valor por deslocamento, se for um por um, né. Então a gente vem de novo, agora ele vai fazer por somas sucessivas, mesma coisa, né, cada função, aqui é a parte principal, né, e aqui por somas sucessivas a gente vê que o tempo foi bem menos, né, 19 microsegundos. E de novo ele volta aqui para o porte C, guarda os valores, né, e pronto. Aqui a gente tem ó, os valores que estão sendo gastos na memória. Esses valores FF de antes são os valores que eu estava utilizando para testar, mas aqui a gente vê, né, como está funcionando. Ele está guardando a memória, igualmente aqui, né, e pronto. Agora a gente vai testar quantos valores. Ele volta, né, go in main, aqui ele volta 200, aqui, opa, 200. Hum. Ok, voltando para a simulação, eu tive que dar uma pausa, né? Porque eu sinceramente não sei por que o valor de 200 e 255 não estavam sendo atualizados, no caso o valor de porte B não estava sendo atualizado, né? Mas foi reiniciar o programa e voltar à simulação que voltou a funcionar. Então, voltando a onde estávamos, que foi fazer a soma e subtração por 200, né, e 255. Primeiro fazendo a multiplicação por somas sucessivas, depois fazendo por deslocamento. Como o porte está em zero, vamos fazer por somas sucessivas. Então vamos aqui. Então a gente faz aqui, né, o contador mostrando o tempo que foi feito. Então a parte principal aqui, ó, somas sucessivas, que é basicamente aqui, que vai ser atualizado, né? Aqui o tempo. Aí você vê que ele gastou 1,81 milissegundos para fazer toda essa soma. Então a gente pode voltar para o porte C, porte A, aqui, né? Aí mostra o valor, justamente 17,38, e voltamos para cá. Aqui, voltamos, né? Aí a gente vem em estímulos, asynchronous, botamos para high, we, variables, pronto, foi botado, né? Agora ele vai fazer por somas sucessivas, quer dizer deslocamento, né? E a gente vai ver, opa, vai ver o tempo, né? No caso aqui eu vou deixar aqui, né? Já que já começou a contagem, né? 60, e a gente vai ver uma diferença grande, né? Aqui, ó. É porque peço perdão, né? Que eu não reiniciei, mas a gente vai ter uma noção básica de qual vai ser o tempo feito, né? A diferença de tempo. Porque esse número aqui, 200 e 255, vai ser um bom exemplo. Então ele guarda, né? Aí no caso ele vai fazer deslocamento. E aqui, ó, day. Então aqui, ó, a gente já vê a diferença enorme que deu, né? Por deslocamento, fazendo a mesma operação, né, no caso, ele gastou 109 microsegundos.
Enquanto fazendo por soma, né, por ser um número relativamente grande, ele gastou 1,8 milissegundos. Então, uma diferença bem grande. E aqui ele vai imprimir, né? E a gente pode, vamos ver aqui o valor que vai ser testado para a gente fazer a nossa última simulação. Então, o que a gente pode tirar dessa conclusão? Essa conclusão basicamente faz com que, se for uma multiplicação com números relativamente pequenos, a soma sucessiva é melhor fazer em menos tempo. Mas se for números grandes, como a gente viu aqui, como 200 e 255, a soma por deslocamento ela vai ter um valor constante de tempo. Então ela vai sempre meio que ter o mesmo valor de tempo, né? Ela vai sempre demorar a mesma quantidade. Enquanto a soma por somas sucessivas, ela depende muito dos números que ela está trabalhando. Então aqui são outros valores que eu botei, né? 32 e 16, para a gente ver, né, o resultado que vai dar. Mas aqui é basicamente só para ver o tempo também, né? O principal, né? 32, ó, só para pegar a calculadora, né? 32, 32 vezes 16. O valor que a gente espera aqui é 200 aqui, ó. O valor aqui que a gente espera, né? 32 vezes, só fazendo de novo, né? 32 vezes 16. Em hexa tem que dar 200, algo em torno disso. Então ele vai fazer a opção de deslocamento de novo. É que ele vai imprimir 2 e 0. Exatamente o valor que queríamos. Então aqui ficou a explicação, né, de como funciona a multiplicação. E aqui também o registrador, né? Aqui são os últimos valores que utilizamos para fazer, né, a as operações, né? No caso aqui é valorar. E no caso aqui foi as operações que utilizamos aqui, né, em hexa, todos em hexa. Os valores que usamos em VB, no caso, né, quer dizer V2. Aqui são os valores que utilizamos, os valores dos resultados, né? E também aqui são os valores menos significativos e aqui os valores mais significativos. Aqui está tudo em zero, né? Porque antes de iniciar o vídeo eu estava tentando fazer o teste, né? Por isso está tudo FFFF0, 1, né? Ele já verificou aqui que foi uma parte do código que fizemos, né? Se ele detecta que é zero, ele também guarda zero aqui, então ele não faz nem a multiplicação. Então por isso que está todos zeros aqui. Mas ele fez a multiplicação da maneira que queríamos. Então, basicamente encerro, né, a explicação. Opa, perdão. Esqueci de mostrar brevemente o meu esquemático, né? Como ele ficou. Aqui é o esquemático, né? Então aqui fica o porte A, né? Onde todos os LEDs vão estar. Aqui também igualmente o porte B. O porte, aqui é o porte C, no caso os valores de saída. E também aqui os valores de entrada, né? No caso BB, quer dizer porte D e o porte E. E aqui sendo o valor do porte é zero. Então basicamente com isso encerro o vídeo e espero que tenham entendido como funciona o meu código.